para a elaboração do projeto. O prazo é de 6 dias após o contrato assinado. Me envia o projeto na segunda, depois te mando o contrato e a ordem de serviço. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é a respeito de empresas EPCistas. Para quem não conhece o termo EPCista, é a empresa que faz o gerenciamento de outras várias empresas multidisciplinares, né? De disciplinas como engenharia civil, mecânica, elétrica, automação. E eles fazem expansões de plantas industriais e construção de plantas industriais. A indústria, quando contrata uma empresa EPCista, ela contrata também uma gerenciadora, que é uma empresa que vai fazer auditoria na EPCista e nas subcontratadas. Essa empresa de auditoria, ela fica incumbida de monitorar os passos da EPCista para ver se não vão ter desvios na hora de fazer as medições. O pagamento é feito por avanço de obra. É compatibilizado um cronograma de obra, né, o que foi feito desse cronograma, e é realizado a medição para fazer os pagamentos. No início de uma obra, o aporte é muito grande, porque tem que mobilizar contingentes de pessoas, estrutura física dentro da obra para comportar essas pessoas, refeitório, banheiro, área de descanso e uma série de instalações, né, que estão dentro das normativas. Então, o que pode acontecer é já no início da obra, haver desvios, né? E na hora de fazer o cálculo das medições, computado coisas que não foram feitas ainda, ou são dados avanços muito grandes, para que possa ser captado mais dinheiro da indústria que está financiando essa obra. O segundo fator que tem que ser observado é a respeito dos atrasos de obra. Esses contratos, eles são de centenas de milhões de reais, são contratos milionários. E as multas contratuais são altíssimas, são em percentual do valor global da proposta. Então, não pode ocorrer atraso de obra, desvios, né? E um problema muito recorrente em obras desse tamanho, né, de grande porte, são atrasos, desvios nos cronogramas de obra. Caso esteja sendo feita uma expansão industrial, o primeiro desvio ocorre em virtude da própria contratante, da própria indústria. O pessoal está operando a planta, está trabalhando na planta, e tem o tempo de operação e o tempo de manutenção dos equipamentos. Para fazer trabalhos de expansão, esses trabalhos são todos programados em períodos que a produção para, né, dependendo da atividade que é feita, e que não é feita a manutenção também. Então é muito complicado programar atividades quando tem que parar a produção. Se uma disciplina atrasa, terraplanagem ou engenharia civil atrasa, as disciplinas posteriores elas ocorrem atraso também. Vamos supor, não tem como tu montar um telhado se tu não tiver a fundação e os pilares para apoiar, entendeu? Então, tu não consegue fazer a parte mecânica e elétrica se tu não tiver com a civil pronta. A indústria que está financiando a obra vai fazer cobranças duras em cima da EPCista e, consequentemente, a EPCista vai cobrar no mesmo teor as empresas subcontratadas a respeito desses atrasos. E aí é solicitado planos de ação para poder trazer o projeto para mais perto do que foi programado, né? E esses planos de ação envolvem aumentar o contingente e conseguir desenvolver, avançar mais a obra. Então, a própria indústria e a própria empresa EPCista podem gerar esses atrasos, né? Se uma atividade não está pronta, não tem como fazer a outra. A EPCista vai chegar para subcontratado e vai dizer, ó, preciso que tu desempenhe outra função, porque não dá para te fazer isso nesse momento. Então, para não parar a obra, vai fazendo outra coisa. A subcontratada ela não está preparada para
fazer outra atividade em 1 ou 2 dias, ela depende de programação também. E às vezes a EPCista chega para subcontratar e diz: eu preciso que tu execute daqui a 2 dias tal coisa. E às vezes isso envolve guindaste, envolve plataforma elevatória para trabalho em altura, montagem de andaime, o maior número de trabalhadores. Independente de quem gerou o atraso ou não, tem cláusulas contratuais. Então, eles vão ser cobrados da mesma maneira e tem que cumprir o contrato, né? E aí começam as ameaças de rescisão de contrato e multa, né, contratual. E aí vem mais uma sacada da EPCista. É, ela solicita que a terceirizada faça aquela determinada atividade e às vezes não tem um maquinário na obra. A EPCista vai perguntar para subcontratado: o que que tu precisa para fazer essa atividade? E aí a contratada muitas vezes fala: vou precisar de um guindaste, de uma plataforma elevatória, de contingente. E a EPCista vai lá e fornece para a subcontratada. Porém, a obra já está atrasada, entendeu? E, e aí, ao longo da obra, começa a ocorrer demandas que não estavam no escopo do projeto. E aí essas demandas entram como aditivos de contrato. São serviços que vão ser cobrados além do que já foi tratado. Como a EPCista já emprestou guindaste, emprestou PTA, às vezes ela pega até de outra subcontratada que não está usando no momento e fornece. Porque obra grande às vezes tem 4, 5 guindastes, 5, 6 PTA. Então ele reloca esse equipamento para atender aquela demanda. E aí quando ocorre esses aditivos de contrato, eles tentam barganhar com a ajuda que eles deram com o equipamento que eles forneceram, né? Ó, faz isso para mim, só que eu não quero que tu cobre, porque eu tô te ajudando aqui, eu já te forneci o equipamento. Foi atraso até gerado por eles ou até pela própria indústria, né? Mas aí eles fazem essa jogada, entendeu? Se tu resolver fazer o aditivo, a gente vai fazer um encontro de contas. Aí vem a sacada. A empresa EPCista tenta fazer esse serviço sem gerar aditivo. Porém, a EPCista cobra da indústria o aditivo. E aí, como ela no começo da obra já começou a fazer apontamentos de serviços que não foram feitos para captar mais serviço, né? Eles acabam ganhando mais dinheiro no começo da obra, sem ter feito o serviço. Chega no final do contrato, a verba vai ficando escassa, né? Os recursos vão ficando mais limitados. E aí ela começa a fazer esse esquema com supostos aditivos que não foram computados pelas terceirizadas, mas estão sendo cobrados da indústria que contratou para fazer o projeto, né? Quando chega no final do projeto, as subcontratadas já não aguentam mais fazer serviços sem cobrar, tem que gerar o aditivo, né? E às vezes a EPCista não quer fechar com essa subcontratada e aí vai atrás de outras empresas. Como o recurso já está escasso, até determinado valor, não tem a solicitação de ordem de serviço e emissão do contrato ali, né? Eles conseguem solicitar esse serviço com mais frequência, né? Pela grande demanda de serviços pequenos. E aí vem mais uma sacada de EPCista. Ela pega empresas menores para executar esses serviços e o gerente de contrato da EPCista vai falar o seguinte: gerente da obra de contrato, né? Ó, preciso que tu faça isso daqui para mim, vai adiantando o serviço. Depois eu vejo questão de ordem de serviço e contrato para ti. O problema é que eu não posso parar a obra, não pode atrasar. Começa o comissionamento, né, que é a entrega dessas máquinas, e o pessoal já está estressado. Esse gerente de contrato da EPCista já tomou muita porrada da indústria, muita porrada do pessoal que faz auditoria, tá todo mundo em cima dele. E ele só quer terminar essa obra
e sair, entregar a obra e sair dessa planta. Então, o que que ele faz? Ele pega outras empresas, solicita o serviço, entrega a obra, sai da obra e depois a pessoa que prestou o serviço para ele tem que se virar para entrar em contato com o pessoal do financeiro, da EPCista, com o pessoal dos suprimentos para gerar os pedidos de compra e contratos, né? E ele se exime da responsabilidade. O maior problema e a maior sacanagem disso é quando o gerente de projetos pede um projeto para uma empresa e junto com o projeto uma apólice de seguro. Vamos supor, uma apólice de seguro para 5 anos no valor de 300 mil. Vai sair em média R$ 16.000 essa apólice de seguro para cobrir 5 anos, né? E a empresa que fez esse projeto, às vezes vamos supor que ela cobrou 10 mil para fazer o projeto. E aí tem mais 16 da apólice de seguro. A empresa vai pagar a apólice de seguro para 5 anos, vai fazer a nota fiscal e vai mandar para a EPCista. O corporativo de EPCista nem sabe dessa demanda. E aí ele vai emitir a nota fiscal e eles não vão fazer o pagamento, porque não tem ordem de serviço e não tem o contrato. Provavelmente a EPCista vai pagar, mas ela vai levar meses para pagar. E aí essa empresa que fez o projeto vai estar pagando para trabalhar, porque ela vai ter que desembolsar R$ 16.000 para pagar a apólice de seguro e vai levar ali 3, 4 meses para receber. Isso se não tiver que abrir um processo jurídico para poder cobrar. E a EPCista vai pagar lá na última instância, porque primeiro eles vão querer capitalizar. Eles já tiraram muito dinheiro do começo da obra, chega no final da obra, eles estão calculando o BDI, que é o lucro, né? E vão fazer o mínimo de investimento possível. Quem eles puderem segurar, eles vão segurar. Eles vão pagar só os fornecedores que eles ainda dependem para poder entregar o contrato. Nisso, a empresa de projeto vai adiantar aí cerca de R$ 16.000 e esperar 3, 4 meses para poder receber 26, que é 10 do honorário e mais os 16 que ele pagou na apólice de seguro. Então, o recado de hoje é esse. Não façam serviço sem ter uma ordem de compra, um contrato assinado. Leiam o contrato antes para não ser sodomizado no contrato. Eles podem botar cláusula para rescindir o contrato por qualquer motivo e ainda te cobrar uma multa no valor global da proposta, se eles estiverem de desacordo com o teu projeto, independente de questão de norma ou não. Se não estiver dentro dos padrões deles, né, exigido por eles em contrato, eles já podem rescindir. E por hoje é isso. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. E escreve aí se vocês já passaram por alguma situação dessa, se vocês já identificaram alguma situação dessa e declinaram a proposta. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha.